2024, glórias a Deus, porque você pode estar aqui. E no início do ano sempre nós estamos pensando e olhando na expectativa desse ano, como será esse ano? E o ano será realmente um ano muito, muito, muito abençoado, né? Porque Deus já preparou um ano assim para nós. Mas agora resta saber como nós vamos caminhar durante esse ano. E sempre nesse ano nós procuramos trazer mensagens que possam trabalhar o seu coração, trabalhar a sua mente, naquilo que você possa pensar a respeito da sua vida individual, particular, e também da sua vida ministerial na vida da igreja. E essa semana nós estávamos pensando falar sobre os dons espirituais. E hoje nós vamos estar falando sobre os dons espirituais. Meditamos durante a semana e nossa introdução vai ser algo que Deus nos permitiu viver durante essa semana, em um momento assim muito especial, né? Onde eu pude dar uma olhadinha assim, contemplar assim, como é bonito realmente, né? O teu reino, o teu povo, os teus servos vivendo e trabalhando e servindo ao Senhor nosso Deus. Então quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso de número 1 ao verso de número 11. Todos encontraram aí? Amém? Então me acompanhem nessa leitura, que Deus possa já estar falando de forma graciosa, poderosa ao seu coração. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios e deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo seu Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento dos espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós temos entregue o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. E viemos aqui, ó Deus, com um propósito hoje de ouvir a Sua palavra. E nós queremos que o Senhor fale conosco durante este momento, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Amados, essa semana Deus me permitiu viver um momento assim, onde somente Deus pode entrar com providências, e é por isso que Ele concede dons, e é por isso que Ele tem dado ministérios aos seus servos. Eu estava aqui na igreja durante essa semana e fechei a porta porque eu tinha umas coisas para fazer e fiquei ali no escritório trabalhando com as portas fechadas, não ouvi ninguém me chamar e nem vi mensagens no celular. Aí quando deu próximo do meio-dia, eu estava saindo pelo portão para ir almoçar, né? E quando eu saí no portão do outro lado da rua, um menino gritou, levantou e gritou:
o meu nome veio ao meu encontro junto com a sua mãe, e ele disse: pastor, eu preciso de ajuda. E aquela mãe com os olhos desesperados, né? E ele falou: o senhor pode me ajudar? Eu confesso para os irmãos que naquele momento eu gostaria de ser Jesus, para poder olhar para aquele menino e dizer: olha, está liberto, você está liberto, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas eu não sou Jesus, glórias a Deus por isso. Nem tenho e nem fui capacitado com esse dom para operar isso de imediato. Mas Deus é maravilhoso na sua graça e na sua multiforme sabedoria, né? E Ele tem capacitado pessoas e tem colocado pessoas nesse ministério e que tem nos ajudado a ajudar essas pessoas, né? E aí então eu liguei para a Zilda e falei: Zilda, eu não vou subir para almoçar porque eu preciso de atender uma pessoa aqui. E aí depois disso eu liguei para um parceiro, né, meu nesse negócio, né, porque a gente precisa ter parceiro nesse negócio também, senão as coisas não andam, né? E ele falou assim: tô indo, tô descendo, né? Aí nós fizemos umas ligações, colocamos o menino no carro, fomos até o posto de saúde, fizemos exame e depois saímos para levar esse menino para ser colocado numa casa para recuperação, né? E fomos pela fé, porque nós não sabíamos o que ia acontecer até lá, né? Mas Deus é maravilhoso, né? E chegamos num lugar, né? Eu conheci um funcionamento de uma igreja muito grande, né? Com seus espaços múltiplos, ministérios, né? E fiquei imaginando, né? Como seria o funcionamento de algo tão grande assim. Aí, enquanto nós estávamos lá aguardando, foram aparecendo algumas pessoas, né? E essas pessoas, cada uma já no seu ministério, chegando para fazer acontecer, né? Cada um na sua área, e eu achei incrível aquelas pessoas chegando e abraçando ali o seu ministério para acontecer. A igreja, né? Depois de um tempo, nós fomos liberados para ir e levar um menino à clínica. Uma moça da secretaria nos deu um endereço, mas tinha um outro anjo do Senhor lá, que ele é aposentado e é voluntário na igreja. Ele estava lá na igreja e ele falou assim: se vocês quiserem, eu acompanho vocês até o local. Nós não pedimos, ele se dispôs, ele disse: olha, eu estou aqui, e se vocês quiserem eu posso servir. E quando nós chegamos lá na clínica, amados irmãos, uma pessoa sem beleza nenhuma, desprovida de toda e qualquer beleza que você possa imaginar, né? Mas de uma humildade que só ele tinha essa humildade. Quando nós descemos do carro, ele não me cumprimentou. Ele abraçou o menino que estava chegando junto com a gente. Sem conhecer aquele menino, ele abraçou. Mas não foi aquele abraço que a gente costuma dar, né, por aí não. Ele abraçou de verdade aquele menino. E aquele menino o abraçou, né? Eu quero dizer para os irmãos, naquele momento parece que eu estava vendo Jesus ali. Eu estava vendo Jesus. Se aquele rapaz não se chamasse, não tivesse um nome, né? E um nome assim, né? O chamam de Betão. Aí ele levou o menino para uma outra sala, né? Para uma outra pessoa, mas que tinha a mesma aparência do Betão. Não era bonito, não tinha nenhuma beleza nele, mas tinha as mesmas características do Betão. O mesmo amor,
A mesma graça. E aquele menino mais uma vez foi acolhido ali naquele lugar. Aí dali a pouco, enquanto nós ficávamos por ali, ele já foi, tomou um banho, né? Deram roupa para ele e ele já estava junto com os outros ali, convivendo numa família muito sofrida. Uma família muito sofrida, mas uma família muito, 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 muito amada, né? Da presença realmente de Deus. Numa sala, enquanto nós conversávamos ali com o Betão por um tempo, eu ouvia e olhava para aquele homem que falava, que não falava do Evangelho, que não pregava o Evangelho, mas estava ali vivendo o Evangelho ali na minha frente. Ele não falava do Evangelho que você tem que viver, que você tem que fazer, que você tem que aplicar na sua vida. Ele falava do Evangelho que ele aplica na vida dele, no seu dia a dia. Aí surgiu uma pergunta: mas vocês têm problemas aqui dentro? Ele diz: não, nós não temos problema aqui, porque cada um cuida da sua responsabilidade. E um cuida do outro. Se alguém sair fora da linha, o próprio grupo reúne com ele e conversa e bota ele de volta na linha. Isso, né? Eram 4 horas da tarde, nós estávamos lá, tudo muito bonito, visitamos a cozinha e tal. Aí fomos até a horta, e quando nós estávamos descendo para a horta, caminhando, um enorme pé de jaca, tinha uma jaca que tinha caído, e eles tinham pego aquela jaca e colocado assim no galho da própria árvore, né? Porque eles iam comer depois. E quando eu olhei para aquela jaca e o meu companheiro, né? Nós só tivemos que agradecer: Senhor, obrigado, o almoço chegou. Obrigado, Senhor, o almoço chegou. Olha, eu nunca comi uma jaca tão gostosa, tão doce como aquela. Nunca. Mas estava muito boa aquela jaca. Foi o café da manhã e o almoço que Deus preparou para nós. Aí você pode perguntar: mas pastor, o que isso tem a ver com o senhor falar sobre os dons espirituais? Amados, aqui eu já tinha preparado para ministrar essa palavra sobre dons espirituais. Mas quando eu não pude deixar de compartilhar com os irmãos, porque quando eu vi todo o funcionamento, a visão de serviço, o jeito, o amor, isso me impressionou muito. Aquelas pessoas servindo não para serem vistas, nem para ganhar dinheiro, mas para a glória de Deus. Lendo a respeito do assunto, né, da vida, da igreja, da comunhão. Num comentário do Arival Casimiro, ele cita o Peter Drucker, especialista em gestão de resultado, e ele afirma o seguinte: o progresso é obtido através da exploração de oportunidades, não resolvendo problemas. Quando você resolve problemas, a única coisa que você garante é o retorno à normalidade. Aí eu pensei: é disso que eu estou precisando, porque eu tenho tentado resolver tantos problemas. E a intenção de resolver problemas é sempre para ver as pessoas bem, mas você não consegue ver as pessoas bem e as pessoas felizes, principalmente no que diz respeito à vida na igreja. Eu acho, amados irmãos, que vendo isso e olhando para essas coisas, muitas vezes nós estamos gastando toda a nossa energia resolvendo problemas, só apagando incêndios, nos cansamos. Estamos exaustos, mas não vemos resultados. E para a igreja, para a nossa vida, para o nosso ministério, amados irmãos, a melhor e maior oportunidade que a igreja tem é utilizar os dons de forma adequada na vida individual
e também no ministério, na vida particular, na igreja? Vou fazer uma pergunta para você. Não vai precisar responder só no seu coração aí, né? Ou melhor, duas perguntas. Você sente que você tem progredido espiritualmente? Você sente que você tem crescido espiritualmente? Você sente isso que nós acabamos de cantar a cada dia? Eu sinto que a cada dia tem menos de mim e tem mais de Deus na minha vida. Ou você sente que tem mais de você mesmo e muito pouco de Deus na sua vida? Tem mais carne ou mais espírito na sua vida? Você tem progredido espiritualmente? Você sente que você tem crescido espiritualmente? Qual tem sido a sua contribuição para o crescimento espiritual das pessoas que convivem com você? Qual tem sido a sua contribuição para as pessoas, contribuição espiritual na vida das pessoas que convivem com você? Ou na vida da igreja? Amados, a resposta para essas duas perguntas está em utilizar os dons de forma correta. Nós só progredimos, só podemos contribuir na vida de alguém quando nós desenvolvemos os dons espirituais. Quando a igreja desenvolve os dons espirituais. E agora uma terceira pergunta aqui. Você sabe qual é o seu dom? Nós vamos falar sobre isso domingo que vem também. Paulo, amados irmãos, olha para a igreja de Corinto e vê a igreja de Corinto como uma igreja muito, muito abençoada com os dons, né? Uma igreja que tem dons e tem gente que tem dons ali e todos os dons estão presentes. Mas é uma igreja que usa os dons de forma errada. Enquanto nós estamos dizendo aqui que os dons, eles edificam a vida individual, edifica a vida da igreja, nós estamos também olhando para uma igreja que tinha dons, mas que usava os dons de forma errada, e por isso a igreja também estava completamente destruída. Não havia comunhão, não havia amor, não havia fé verdadeira no meio deles. Então, amados, eu gostaria de falar hoje à noite sobre duas coisas. O que não é dom espiritual. O que não é dom espiritual. Para que nós tivéssemos bem claro isso em nossa mente, para nós descobrirmos, né, onde está realmente o dom espiritual na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, na vida da igreja. Vamos ao texto. No versículo 1, Paulo diz assim: não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Em outra tradução diz: não quero que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Você não pode, como cristão, não ter conhecimento a respeito dos dons espirituais. Você não pode ser ignorante a respeito desse assunto. O que Paulo está querendo dizer, amados irmãos, é que você precisa saber o que é dom espiritual e o que não é dom espiritual. Paulo está querendo que você descubra realmente que é possível saber o que é um e o que é outro. No versículo de número 2 ele diz: antes vocês seguiam ídolos e por eles eram guiados, mas agora andam pelo Espírito, por isso devem viver também segundo o Espírito Santo. Não deve prevalecer na minha vida, na sua vida, mais as coisas da carne, nem as crendices da idolatria das quais você aprendeu no seu passado. Precisa viver novidade de vida, aquilo que você tem aprendido hoje, e aprender realmente na palavra do Senhor nosso Deus hoje. Paulo, quando ele fala aos irmãos que estavam se convertendo, ele dizia para eles lá em 2 Coríntios 5,17: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vocês têm que deixar esse passado de vocês, para viver esse Cristo, esta fé. Nós sempre usamos a expressão, né, que Deus tirou o povo do Egito, mas o povo do Egito estava condenado a morrer com o Egito dentro deles, porque eles foram desobedientes. O Egito não saiu do coração deles, eles sempre estavam lembrando do Egito. Agora precisa ser pelo Espírito Santo de Deus, não mais os ídolos, nem a carne, precisa ser a nação do Espírito Santo de Deus. Então, rapidamente, para os irmãos,
Vamos lá. O que não é dom espiritual? Dom espiritual não é um talento ou uma capacidade natural que a pessoa tenha. É tudo bom, é admirável, né? Como ele canta maravilhosamente bem, como ele toca violão, né? Que equilíbrio que ele tem, né? O seu corpo parece um corpo de borracha, né? Olha como ele domina a matemática, né? Olha como ele domina a ciência, né? Que facilidade que ele tem para aprender. Isso é um talento natural, né? É capacidade natural de uma pessoa, faz parte da pessoa. Isso você vai observar logo na infância, que a pessoa tem esse dom. Mas isso, amados irmãos, que essa pessoa tem esse talento, né? Que a pessoa tem essa capacidade, mas isso não é um dom espiritual. O dom não é cargo, função ou posição que a pessoa ocupa na igreja. Não é porque ele é presbítero que ele tem dom, não é porque ele é diácono que ele tem dom. Os diáconos não foram escolhidos por causa dos seus dons. Pode ler lá. Mas eles foram escolhidos pelas qualidades do caráter deles, da fé, idoneidade. Os presbíteros também não foram escolhidos por causa de seus dons espirituais. Eles foram escolhidos também por causa da qualidade do caráter deles, da fidelidade deles, e não por causa dos seus dons espirituais. Paulo, quando ele escreve as cartas pastorais, ele se refere, amados irmãos, a muitos irmãos que trabalham na obra do Senhor, mas ele fala a respeito da qualidade da fé e da comunhão que acontece, do amor que eles exercem, do anúncio do evangelho, mas ele não fala dos dons espirituais dessas pessoas, porque para um cargo ou uma função, amados irmãos, nem sempre a pessoa tem o dom. Uma pessoa precisa do dom espiritual. Os dons também não são deveres ou responsabilidades, né? Você se converteu a Jesus, você foi chamado para servir ao Senhor, né? Para viver a palavra do Senhor nosso Deus na sua integridade, né? Não mentir, não adulterar, não roubar, não falar mal das pessoas, né? Os dons não são esses deveres, esses são dever do cristão, obrigação do cristão. Dar seu dízimo, né? É um dever daquele que tem compromisso com a igreja. Orar não é um dom. É dever de cada cristão orar por você, pela sua família, pela igreja, pelo mundo, pelos amigos, pelos vizinhos, pelos inimigos, né? Lembre-se que Jó foi abençoado quando ele orou pelos seus amigos. Isso também não é dom espiritual, não. Ler a palavra não é dom espiritual, não. É obrigação, é dever de cada cristão manter uma vida devocional, querer ouvir a Deus. O dever que temos, amados irmãos, como cristãos, não pode ser confundido com dons espirituais. Nós temos que separar as coisas. Aquilo que é nosso compromisso, nossa responsabilidade, dos dons espirituais. O dom do Espírito, né? Também não é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é para todos os cristãos, né? Todos os cristãos devem amar, ter alegria, ter paz, ser longânimo, ser benigno, ser bom, né? Ser fiel, ser manso, ter domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito em nós, mas isso não é dom espiritual, não. É uma prática que nós temos que fazer todos os dias, em optar a viver pelo Espírito e não permitir que a carne esteja dominando as nossas vidas. Quando nós procuramos produzir o fruto do Espírito, nós estamos querendo que o Espírito Santo de Deus tome conta da nossa vida e que a nossa carne seja mortificada. Isso glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Dom também não é técnica a ser aprendida, né? Por meio de treinamento ou de um curso, né? Você não pode, você não aprende, né, um dom, por melhor que seja a escola, ela não te ensina a respeito de um dom, né? Não te dá um dom, né? Apesar que nós temos alguns líderes, né, querendo conceder dons, né? Uma época aí que o pessoal estava ensinando o pessoal a falar em línguas, né?
Estavam ensinando a falar isso, não se aprende em igreja, né? Isso não se aprende com pessoas. Alguém por acaso pode ensinar o outro a profetizar? Quem foi que ensinou os profetas a profetizarem? Não existe escola para isso. Quem foi? Quem pode ensinar o outro a socorrer? Quem foi que me ensinou quando chegar alguém aí pediu e eu saí correndo para ouvir? Não foi, não aprendi, não foi no seminário. O seminário nunca me ensinou isso. O seminário me ensinou o estudo da palavra de Deus e me ajudou muito a conhecer mais a Deus. Não existe escola de milagres. Você conhece alguma escola de milagres? Não existe. Conhece alguma escola de maravilhas? Não existe. Ninguém ensina outra pessoa a ser pastor. Se aprende teologia, se aprende a respeito de Jesus como pastor. Mas ninguém te ensina a ser pastor. Porque é um dom. O vocacionado ouve e vai aprender para se preparar para ser pastor. Observe, amados irmãos, Simão queria comprar o poder dos apóstolos, o dom dos apóstolos. Ele queria comprar. Viu os apóstolos fazer milagre? Vamos comprar, vamos fazer milagre. Eu também quero fazer milagre. Mas não pôde. Os jovens viram, né? Paulo expulsando demônios. Eles achavam bonito esse negócio, né? De expulsar demônio, né? Libertar as pessoas. E eles foram lá tentar expulsar demônios. Os dois jovens foram embora depois de uma surra que eles levaram dos demônios, porque os demônios disseram para eles: nós conhecemos Paulo e o Deus de Paulo, mas vocês nós não conhecemos. O que precisamos entender, amados irmãos, é que os dons espirituais não procedem dos homens. Isso não é de homem. O talento, o cargo, a função, os deveres, o fruto do Espírito, as técnicas aprendidas, né, não são dons espirituais. Esses podem até e estão presentes na vida da igreja, estão presentes nas pessoas, na sociedade, nas comunidades, mas na igreja são os dons espirituais que fazem a diferença. E esses são do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, para concluir, o que é um dom espiritual? Paulo nos ensina, amados irmãos, que o dom espiritual possui uma fonte apenas, né? Quando vem de outras fontes, né? Tome cuidado. Causa confusão, não edifica, não se define e não suporta as pressões externas. Logo se acaba, se desfaz. O dom espiritual, amados irmãos, ele é sobrenatural. Você sabe o que é sobrenatural, não? É sobrenatural. Não se explica. Vem do alto, vem de Deus, né? E é controlado por Deus. Não é do alto com U, não, onde você, né? Eu possuo um dom, eu tenho o dom. Não. O dom só vem por intermédio do Espírito Santo de Deus e pela vontade de Deus. Não adianta você querer, porque você não vai ter, porque é pela vontade de Deus. Paulo, quando ele escreve a respeito dele ser apóstolo, ele diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Aqui não tem eu, aqui tem uma coisa só: a vontade de Deus. No capítulo 12, do verso 4 a 6, eu não vou ler, já lemos, né? São vários os dons, mas a fonte dos dons é a mesma. É através do Espírito Santo de Deus. Veja lá, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas relações, mas o Deus é quem opera tudo em todos.
São vários dons, mas vem todo de Deus, procede de Deus, do Espírito Santo de Deus. Não tem como eu gostar de você e dizer para você: olha, você vai falar línguas a partir de agora, só você vai fazer milagres a partir de agora, e nem pode acontecer como eu cheguei diante desse menino e queria fazer alguma coisa. Paulo nos ensina em Romanos 12,6, amados irmãos, que os dons são concedidos pela graça. Dom é graça de Deus. Você vai olhar para a pessoa e dizer: a pessoa não merece. Não merece mesmo. Mas Deus decidiu conceder a ela esse dom. Deus decidiu conceder a ela esse dom. É graça de Deus. Entenda que não é o que você quer, não é o que eu quero, não é o que você merece, nem o que você pretende, mas é aquilo que Deus decide conceder para você e para a sua vida e para o seu ministério. Precisamos entender também que o dom espiritual, amados irmãos, é concedido para o serviço. 1 Coríntios 12:7, ele diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. É para um fim proveitoso. E fim proveitoso no reino de Deus é para servir o próximo e para render glórias e louvores ao nome do Senhor, o nosso Deus. É só para isso que serve os dons espirituais. Não é para você aparecer, não é para você ser exaltado, é tão somente para você servir o seu irmão e para que Deus seja glorificado. No verso de número 10, Paulo diz que os dons são miraculosos, e eles agem em favor das pessoas, segundo as suas necessidades, não segundo a vontade daquele que possui. Não é pela minha vontade, que as coisas vão acontecer. É pela vontade de Deus na vida daqueles que Deus quer que aconteça. Porque agora Deus me concedeu o dom de curar, então eu vou curar todos os meus parentes e os meus amigos. Não. Vai ser para fazer um milagre na vida daquele que Deus quer fazer esse milagre. Você não escolhe. Você só faz pela ação do Espírito Santo de Deus, segundo a vontade de Deus. Não dá para curar a mãe, tia, quem a gente quer, não. Felipe estava fazendo muitos milagres lá em Samaria. Aí o Senhor disse para ele: vai lá para aquele lugar deserto, para de fazer milagre, vai fazer milagre lá. Paulo e Barnabé estavam ali na igreja. O Senhor disse: separai-me Barnabé e Saulo para a missão que eu tenho para eles. E mandou. Os dons, amados irmãos, é para o serviço, é para a obra, é para o louvor da glória do Senhor nosso Deus. E por último, no verso de número 11, Paulo diz que o Senhor distribui individualmente a cada um. Olha que coisa maravilhosa. Ele distribui individualmente a cada um. É conhecendo a cada um, na individualidade de cada um. Não é para aqueles que querem, nem para aqueles que se acham merecedores. É para aqueles que o Senhor quer conceder o dom. E nós precisamos entender isso para a gente viver bem na vida da igreja e compreender bem essas coisas da vida da igreja, para que a gente não queira pessoas e nem queira colocar pessoas, nem ter pessoas ou fazer da pessoa aquilo, porque é Deus que concede o dom. E quando Deus concede o dom, eu vou encontrar um Betão perdido lá naquele lugar, um homem sem formosura nenhuma, mas um homem que conhece, que vive um evangelho. Olha, eu tinha conhecido uma pessoa que as crianças olharam para ele e disseram para ele: você é Jesus. Ele falou: não sou Jesus não. As crianças disseram assim: você se parece com ele. Eu digo que esse homem, o seu jeito, a sua atitude, o seu gesto, ele se parece muito com Jesus. Ele fez me lembrar Jesus, o Jesus que eu li aqui na Bíblia. Não é para aqueles que se acham merecedores, não é para aqueles que se descobrem merecedores,
ou por algum motivo que você tenha para receber um dom, para benefício próprio ou qualquer coisa. E eu concluo aqui, amados irmãos, é como eu relatei nessa visita. Pessoas chegando, abraçando, fazendo o seu trabalho, cada um no seu ministério. Outros ali na recepção. O dom do serviço, que ninguém quer, né? E que Jesus até pede para que a igreja ore. Ore ao Senhor da seara para que mande obreiro para a sua seara, porque na verdade a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Fazer sempre, amados irmãos, com alegria, com um sorriso no rosto, fazer por vontade mesmo de fazer, porque o Senhor Jesus está sendo glorificado ali. Fazer não porque nós queremos ver alguém bem, mas porque nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, o nosso Deus. E porque nós queremos que Deus seja glorificado, é por isso que nós fazemos. Porque o Espírito Santo de Deus nos incomoda. O dom espiritual, amados irmãos, é um atributo especial do Espírito Santo de Deus. E cada membro recebe pela graça do Senhor nosso Deus na sua vida, para uso exclusivo no corpo de Deus, na igreja, e para a glória de Deus. Amém? Amém? John Piper diz que o dom espiritual é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para manifestar a nossa fé de forma eficaz e fortalecer a fé de alguém. Então não é com propósito de pessoa, de receber, de ter, de ser, não. É tão somente porque você tem fé. E a sua fé precisa ser comprovada. Deus responde às nossas orações aqui porque Ele quer que as pessoas saibam que Ele é Deus. É por isso que Ele responde essas orações. É por isso que Ele concede dons. E é por isso que Ele faz milagres. Para que as pessoas saibam que a sua fé não é uma fé em vão. E é para também fortalecer a fé de alguém. O dom espiritual, concluindo aqui, guarde bem isso aqui. O dom espiritual é uma capacitação sobrenatural. O dom espiritual é uma capacitação sobrenatural, né? Aquele dom natural que a pessoa tem, né? Aquele talento que a pessoa tem de fazer as coisas, tudo isso aí veio no gene dele, né? Está ali nele. Mas agora o dom espiritual é capacitação sobrenatural de Deus. Vem do trono e do Cordeiro Jesus Cristo. Com o objetivo, tem o objetivo de edificar primeiramente a pessoa. Edificar primeiramente a pessoa. Abençoar. Fortalecer. E dar oportunidade para que nós sirvamos ao Senhor com excelência. Para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. Domingo que vem nós continuamos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e de misericórdia, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo apóstolo Paulo. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja de Corinto. Obrigado, Deus, pela igreja de Agudos. Obrigado, Deus, pelos ministérios que o Senhor tem levantado sobre a face da terra e que eles têm servido, Deus, como instrumento de bênção na vida de muitas pessoas, Senhor. E o Teu reino, Deus, tem sido anunciado e proclamado através deles, Senhor. Olha, Senhor Deus, para nós hoje como igreja presbiteriana, independente de Agudos, olha para nós como igreja de Cristo que se encontra reunida aqui nesta noite, e ó Deus, sopra sobre nós, Senhor, do Teu Santo Espírito. Sopra, Senhor, sobre nós o Teu Santo Espírito. Ó Deus, e faz, Senhor Deus, ó Pai, com que sejamos, ó Deus amado, servos e servas, Senhor,
prontos, ó Deus, para o teu serviço, para a tua obra, Senhor. Rompe, ó Deus, com as cadeias da carne, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós sabemos, com aquilo que nós pretendemos, Senhor. E venha, Senhor, meu Deus, o teu Santo Espírito, Senhor, meu Deus, sobre nós, e conceda, ó Deus, dons e ministérios à sua igreja, Senhor, para que ela possa, Deus, se edificar, para que ela possa, ó Deus, edificar, Senhor, meu Deus, ó Pai, outras pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, livra-nos, ó Deus, de permitir que a carne prevaleça, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de permitirmos, ó Deus, que os nossos vontades, os nossos desejos prevaleçam, Senhor, e abra, Deus, o nosso entendimento na ação gloriosa do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, segundo o seu querer e a sua vontade. Ó Deus, desperta, Senhor, e sopra sobre a sua igreja os seus dons espirituais, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, só o Senhor pode conceder dons à sua igreja. E eu clamo nessa noite, Senhor, sopra e desperta e aviva o dom de Deus que existe em cada um dos teus filhos, Senhor, para que, Deus, cada um, Senhor, possa, Deus, viver, Senhor, e ministrar, Senhor, e fazer, ó Deus, a tua obra, Senhor, segundo, ó Deus, o seu querer e a sua vontade, na ação gloriosa do teu Santo Espírito, segundo o dom que o Senhor concedeu individualmente a cada um, Senhor. Ó Deus, aviva e desperta a sua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém.